Podem se assentar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago 1, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Hoje eu quero compartilhar com a igreja acerca do tema dúvida e fé. Vai poder passar a transparência? Tá. Dúvida e fé. Uma palavra contrária à dúvida pode ser fé. Mas a palavra que mais se aproxima de dúvida é a palavra incerteza. A palavra incerteza é uma palavra mais comum, é uma palavra menos forte do que a palavra dúvida. Então, a incerteza é algo normal na vida de todos nós. Às vezes alguém pergunta assim para você: será que hoje vai chover? E você fala assim: não tenho certeza. Mas você não está mentindo. Você não sabe. Então, se você não sabe algo, você pode duvidar daquilo. Tem um filósofo, o nome dele é René Descartes. Ele disse o seguinte: você pode duvidar de todas as coisas, menos da dúvida, porque ela existe, e é verdade. Agora, quando se fala de fé, duvidar de Deus é uma coisa temerária. Então, nós como cristãos, jamais podemos duvidar da existência de Deus, do Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que habita conosco, o Deus que habita na igreja, o Deus que conduz o seu povo, o Deus que tirou o povo do Egito, o povo hebreu, e levou para a terra de Canaã, o Deus que fez um chamado especial a Abraão, falando que através dele seria instituída a nação de Israel na face da terra. Então a dúvida faz parte do ser humano, porque a vida está cheia de incertezas. Então é normal nós relacionarmos com pessoas que duvidam todos os dias. O problema é que a dúvida não pode persistir em determinadas situações. Então, apesar das circunstâncias, devemos ter fé em Deus e nunca duvidar do amor dele por nós. Então, a fé canalizada em Deus não pode vir acompanhada de dúvida. Então, quando você tem fé em Jesus, você não pode duvidar que Ele ressuscita mortos, que Ele cura enfermos, que Ele andou sobre as águas, que Ele operou sinais e maravilhas na face da terra. E você também não pode duvidar de Marcos 16:15, quando diz que nós devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você não pode duvidar da ação do Espírito Santo na sua vida. Você não pode duvidar que Jesus um dia esteve aqui na terra e dividiu a história em antes e depois de Cristo.
Então essas coisas para nós cristãos são coisas normais. Isso não abala a nossa estrutura. Nós vamos ver aí no mundo, através da mídia, que existem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada sobrenatural que possa vir e intervir na humanidade. Há pessoas que acham que tudo é consequência das coisas naturais. Então, por vezes, a dúvida causa medo, e o medo pode nos paralisar. Lá em 1 João 4,18 fala que o amor lança fora todo medo. Então não precisamos temer nada em absoluto. Não precisamos colocar em xeque a certeza da nossa salvação. A nossa salvação é algo que Deus nos deu, é um presente. Ele não vai tirar de você. É como você receber uma herança do seu pai, ou do seu avô, ou de um parente. Ninguém pode tirar essa herança. É um legado que você recebeu. Ela é sua e ponto final. Amém? Então nada pode te remover desse caminho. Então, às vezes o diabo coloca dúvida, coloca falácias na nossa mente para nós fugirmos do caminho de Deus. E às vezes ele coloca também dificuldades para nós pensarmos que a salvação é algo que está muito longe de nós. Então a dúvida é uma inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Ela se coloca como inimiga porque ela afeta a nossa fé. Ela procura nos desviar do propósito. Ela procura fazer com que nós vivamos ora crendo, ora não crendo. Coloca pensamentos dúbios na nossa mente. Então o diabo procura resistir à nossa crença, à nossa credibilidade, à nossa fé, mas aquele que confia no Senhor conquistará grandes coisas. Então a dúvida se constitui como inimiga, algo que vem como substância, como algo concreto para abalar a nossa fé. Mas você deve entender que a fé desbarata a dúvida. Quando estamos firmados em Deus, somos consistentes, somos fortes, somos inabaláveis e não titubeamos entre dois caminhos, porque nós podemos extirpar toda dúvida em relação a Deus do nosso coração. Amém, igreja? Então o texto de Mateus 14:1 fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então não deixe o seu coração ficar em turbulência, agitado em relação à fé em Deus. Então Deus quer acabar com toda dúvida da tua vida hoje, agora mesmo. Não podemos titubear em relação a isso, porque senão vamos fraquejar como fez Tomé. Tomé disse: se eu não ver Jesus, se eu não tocar no sinal dos pregos, se eu não ver as marcas, se eu não ver as cicatrizes, eu não creio. Ainda bem que ele não permaneceu nessa dúvida, senão ele teria perdido todo o projeto de vida de Deus para ele. Aqui nós já estamos vendo então que ter dúvida é normal, permanecer na dúvida, aí já não é normal mais, aí já é tolice. E tem pessoas que têm dúvida a vida toda. Ontem eu estava falando com a sogra da Karine,
E ela disse que um vizinho falou para ela o seguinte: eu não vou na igreja, porque eu fui na igreja há 25 anos atrás, e agora o pastor está pregando a mesma coisa, a palavra é a mesma, mas o resultado é diferente. A operação da palavra sempre se renova. A palavra age de acordo com as circunstâncias, de acordo com a nossa necessidade. Então uma palavra de 2000 anos atrás é vivíssima em nosso coração agora, hoje. Amém, queridos? Então Tomé disse, e logo disse a Tomé, Jesus aparecendo para ele: põe aqui o dedo e vês as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olha, Jesus foi bem veemente aqui com esta palavra: não seja incrédulo. Amém, queridos? Não sejam incrédulos. Diga comigo: jamais serei incrédulo. Porque essa é uma condição nossa. A fé nos move. A fé não nos permite duvidar das coisas essenciais. Se a Bíblia falar que Jonas engoliu a baleia, nós temos que crer. Não é verdade? Está na Bíblia. Mas a Bíblia ainda bem que fala, certo, que o grande peixe engoliu Jonas. Eu acredito. Diga assim: eu acredito. Amém? Eu acredito. Está na Bíblia. Glória a Deus. E tem coisas na Bíblia que são difíceis de acreditar, mas diga assim: eu acredito. Amém. Glória a Deus. Então a salvação vem por crer na pessoa de Jesus. A salvação vem por crer em Jesus. Então, a fé sem obras é morta, não vale nada. As obras de uma pessoa podem ser relevantes. A pessoa pode fazer todo tipo de obra social na face da terra, mas o que nos prende é a salvação em Cristo Jesus. E para agradar a Deus é preciso crer. Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, agrada-te, fica alegre com Ele, cantarola com Ele, ri com Deus, viaja com Ele, sorrir com Ele, volta um pouco a ser criança com Ele, seja ingênuo como uma criança. Então Deus quer essa simplicidade no nosso coração. A fé transforma a sua vida e o leva a crer para realizar milagres. Então esta ação sobrenatural em nosso coração transforma totalmente a nossa vida, passa a nos transformar, a nos metamorfosear de tal forma que nós nos sentimos filhos sólidos, filhos consistentes, filhos que realmente estão pactados com Deus, com a palavra. A nossa fé é inarredável, porque nós assimilamos essa transformação, essa ação, e cremos que esta fé nos leva a operar milagres. Os irmãos podem ser usados por Deus, os irmãos creem? Amém? Podem. Todos nós podemos ser usados por Deus. Deus já me usou muito para curar pessoas, para expulsar demônios, e usa até hoje. Ontem nós estávamos orando numa empresa pela manhã, aí a esposa do proprietário falou: olha, meu marido quer que você vá lá
na outra empresa orar por ele. Ele gostou muito da sua oração, porque eu cheguei lá no restaurante e oramos, e eles disseram que depois da oração chegou muita gente. Eu fui orar na outra empresa, aí o irmão falou assim: olha, vem aqui mais vezes. Você veio aqui na empresa, naquele dia chegou muitos clientes. Foi algo maravilhoso. Então, onde você colocar a planta do seu pé, alguma coisa nova vai acontecer. Algo espetacular, algo grandioso, algo maravilhoso vai acontecer, porque você tem a fé viva, a fé real, a fé concretizada, concreta. E essa fé é inabalável. Amém? Podem meus pais, Salmo 27:10, podem meus pais me abandonarem, Ele, o Senhor, me acolherá. Você pode até pensar que Deus te abandonou, que Deus te deixou de lado um momento para tratar com outros, mas não, Ele está aí, Ele está no seu coração, o Espírito Santo habita na igreja. Esta é uma realidade inegável. Então, a fé nos torna filhos de Deus e nos dá força para fazer o impossível pelo poder de Deus. Porque esta fé nos dá essa consciência. É como você chegar na sua casa e ver lá seu pai e sua mãe. Aqueles que têm pais vivos ainda, ele está ali. Não precisa provar que seu pai existe, ou que ele existiu, ele está lá. Você não precisa provar que a sua esposa existe, se ela está aí do seu lado. É um fato. E a existência de Deus também é um fato. É inegável. Deus deixou a sua assinatura aqui, amados, para nós. A Bíblia fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então a assinatura triuna de Deus está em todo lugar. Os átomos são prótons, elétrons e nêutrons. A natureza, as coisas, nós temos altura, profundidade, largura, 3 coisas. O que mais? Quem lembra de mais 3 aí? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele deixou aqui na terra a sua assinatura. Então essa triunidade está em todas as coisas. A alma é mente, vontade e emoções. O espírito é consciência, intuição e comunhão. O corpo é locomoção, sentidos e instintos. Os irmãos esqueceram, já falei sobre isso aqui. Então a gente vê a triunidade em tudo, é a assinatura de Deus, comprovando que Deus deixou a sua marca aqui, essa triunidade em muitas coisas. Então isso é maravilhoso, irmãos. Agora, em quem cremos? Essa é a nossa dificuldade. Em quem cremos? Lá em Atos 16:31, o carcereiro falou para Paulo: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. Mais uma vez, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, não adianta direcionar a salvação para outro lado, para outros deuses, para outras manifestações espirituais, para o nirvana, o autodesenvolvimento espiritual. Não! A salvação se concretiza numa pessoa chamada Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nosso foco é Jesus. A palavra revela Jesus. De Gênesis a Apocalipse
a intenção de Deus é revelar Jesus à sua igreja. O Velho Testamento fala do Jesus vindouro, fala das promessas que Jesus viriam. O Novo Testamento fala que Jesus já veio. Aliás, o Novo Testamento não é novo nada, já tem mais de 2000 anos. É a segunda aliança. Então, queridos, muitas pessoas ensinam mentiras, são contra a verdade, são contra a palavra de Deus, contra a história, contra os valores judaicos cristãos. Nós estamos vendo agora os neoliberais atacando a fé, atacando o cristianismo, atacando o judaísmo, atacando toda forma de crença, doutrinas, ideologias, tentando minar a fé. Mas isso não vai acontecer nunca. Quanto mais o diabo ataca a nossa fé, mais ela cresce. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança. Glória a Deus! Nada pode nos remover do caminho da palavra de Deus. Então essas perseguições que estão acontecendo no mundo todo, já são evidências que o nosso Jesus está perto de voltar para arrebatar a igreja aos céus. Então o caminho da fé é encontrar a verdade, é estar do lado da verdade, é estar do lado daquilo que é certo. Então se a coisa é errada, você está longe. Se a oferta é errada, você não compactua. Se o negócio não é santo, não. Se você tem que subornar, não. Tem que fazer coisa errada? Não. Tem que mentir? Não. Porque a nossa fé não admite mentira. A nossa fé não admite dúvidas. A nossa fé não admite nos vacilar, buscar caminhos e veredas diferentes. A nossa fé é centrada na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Jesus disse, Mateus 5,24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o texto é bem claro, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então você ouviu a palavra. Romanos 10:17 fala que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então quando nós pregamos, nós estamos instigando fé, primeiro em nós mesmos, depois aquelas pessoas que nos circundam, que estão em nossa volta. E é por isso que essa fé é maravilhosa, porque o caminho da fé se baseia no encontro com a verdade. Então é simples, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é só ouvir a palavra, é só escutar a palavra, é só entrar em obediência à palavra e crer que realmente Deus é o arquiteto de todas as coisas. É só isso, amados, que nós precisamos para sermos merecedores dessa bendita, maravilhosa salvação. E os religiosos? Então o religioso crê, mas não consegue colocar a sua fé em ação. O religioso crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, mas ele não consegue abraçar esse tipo de fé. A realidade dele é outra. Ele age na força do seu braço, nos seus projetos pessoais. Quando precisa depender de Deus, ele escorrega, ele foge, ele se esquiva, porque a sua fé é baseada em obras. A sua fé não está baseada no sobrenatural, não é o Jesus vivo, Deus vivo que desceu do céu, que deixou lá a sua habitação celestial, que habitou no ventre de Maria, que nasceu e cresceu, e foi morto e ressuscitou ao terceiro dia.
Para o religioso, isso é muito bonito, isso é até solene, mas isso não faz parte da realidade dele. Por quê? O religioso tem dificuldade em obedecer à palavra de Deus. Saul era assim. Samuel falou para ele: olha, você não vai para a guerra enquanto eu não vier realizar o sacrifício. Aí ele esperou Samuel 1 dia, 2 dias, 3 dias. 3 dias Samuel não veio, e ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote, e ele foi rejeitado por Deus. Lá em 1 Samuel 15, 23 fala que o mais importante é o obedecer do que o sacrificar. Então é importantíssimo a obediência irrestrita, cabal ao comando da palavra de Deus. Se a Bíblia fala que pau é pedra, você pode acreditar. Se não for, ela transforma. Deus transforma o pau em pedra. Então, às vezes nós queremos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é filosofia humana. A Bíblia é a palavra de Deus. É como se Jesus estivesse aqui hoje, com as suas palavras, num gravador, num pendrive. Você liga o pendrive, está ouvindo a palavra dele. É como se ele estivesse presente. Então quando você ora, você fala com ele. Quando você lê a Bíblia, ele fala com você. Então essa fala é normal. Todo dia Deus fala com você, todo dia você ouve a palavra de Deus. Mas o religioso acha que Deus não fala com ele. Deus está falando conosco. A Bíblia diz lá em Joel 2,28 que o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus está aqui em nós. Ele está aí com você, está dentro de você. Ele está sobre todo mundo, sobre toda a espécie humana. Então Deus está presente através da habitação do Espírito Santo. Mas o religioso não consegue entender. Ah, Deus me abandonou, Deus castiga, Deus é mau. Isso é concepção dos religiosos. Milagres acontecem, mas eles acham que não são para eles. Acha bonito, até chora. Ouve testemunhos na igreja, vem à igreja, participa de eventos onde Deus opera, onde Deus restaura pessoas, mas acham que nunca isso vai acontecer com eles. Então já até frequentaram igrejas, mas não conseguem relacionar com os irmãos. Tem algumas pessoas lá fora que falam que são crentes. Eles dizem: olha, amanhã tem culto na sua igreja. Fala: não, irmão, é na nossa igreja. A igreja é nossa. Nós somos parte do corpo, somos partículas vivas, e Deus já introjetou em nós, no nosso espírito, as partículas celestiais. Então temos o elemento de Deus dentro de nós. É por isso que nós desenvolvemos essa fé viva, eficaz, essa fé que comove as pessoas, que deixa as pessoas sensíveis, querendo também esse tipo de fé, porque é uma fé centrada na palavra de Deus. Então tem pessoas que dão dízimos, ofertam, mas querem administrar os bens da igreja, querem mandar na liderança, querem mandar no pastor. Já viu pessoa assim? E dá o dízimo alto, então tudo que você faz na igreja, você tem que consultar ele, senão ele sai da igreja, ele vai para outra. E acha que pode manipular as coisas de Deus, podem fazer o que quer, podem agir nos bastidores. Isso não é fé. A fé não admite nenhum intruso, nenhuma interrupção, nenhuma sujeira, nenhuma nódoa, nenhuma mácula. A fé é puríssima. É por isso, amados, que muitas vezes nós temos dificuldades. Nós queremos mesclar a nossa fé com lama, com mentira,
com pecado, com sujeira, diretrizes erradas na vida. Os religiosos não confiam nem nos seus líderes. Fé e dúvida. Aqui tem uma lição maravilhosa para nós. João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que ele foi preso, ele mandou seus discípulos irem a Jesus e perguntarem: Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Amados, isso quer dizer que bastou ele ser preso e passou a duvidar. É comum na pressão as pessoas perderem a fé. É comum na pressão a pessoa buscar subterfúgios, até pecaminosos. Então João Batista foi o maior profeta do Velho Testamento, e ele teve incerteza, só que ele não morreu desse jeito, ele não morreu duvidando. Jesus mandou o recado para ele: olha, eu estou ressuscitando morto, curando enfermo, operando sinais e maravilhas, pode crer, em outras palavras, que eu sou o Filho do Deus vivo. Então, quando João Batista foi decapitado, seus discípulos certamente já teriam levado a resposta de Jesus. A Bíblia fala sobre Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 4, Deus dá uma promessa a Abraão, que ele teria uma descendência numerosa. Lá em Gênesis 12 fala que ele seria pai de multidões. E ele falou: mas Deus, eu não tenho filhos. E Deus fala para ele: eu vou te dar um filho. Aí, desliga aí por favor, meu celular está tocando ali. Deus fala para Abraão que ele teria um filho. Aí a esposa de Abraão chega nele e fala assim: olha, essa promessa está demorando demais, vamos fazer do nosso jeito. E dá sua concubina Agar para relacionar-se com Abraão. E nasce Isaque. Irmãos, pasmem, nasce Ismael, melhor dizendo, pasmem. Ismael é o pai de todas as nações árabes da face da terra. Dele vem ali a faixa de Gaza, onde tem 2.500.000 pessoas tentando destruir Israel. Os países circunvizinhos ali de Israel, a grande maioria é muçulmana. Eu não tenho nada contra os muçulmanos, de jeito nenhum, mas existem alguns grupos terroristas entre eles, que o objetivo é dizimar Israel, por causa do pecado de Sara, por causa de uma mulher que quis dar um jeitinho humano. Deus não aprova isso. Teve uma época que Israel negociou com o Egito. O Monte Sinai pertencia ao Egito, e Israel fez essa concessão e perdeu o Monte Sinai. Então, Israel foi perdendo tanto espaço geográfico, que hoje ele é menor do que o Sergipe. E se ele fizer mais concessão agora, se for instituído o Estado palestino, uma nova nação, vocês acham que eles vão deixar de perseguir Israel?
O objetivo deles é exterminar com Israel. Não só Israel, mas com o cristianismo. Então existe hoje uma mentalidade moderna que confronta tudo que é cristão. Fala que o cristianismo é obsoleto. Como é que você acredita num livro que foi escrito há 2000 anos atrás? Como é que vocês acreditam em Adão e Eva? Vocês acreditam que o mar abriu e o povo passou a pé enxuto? Então somos questionados todos os dias em relação aos eventos bíblicos. É muito simples, irmãos. Está escrito, nós cremos. É só isso. A fé é inquestionável. A pessoa pode crer no que ela quiser. Se a pessoa quer crer em Buda, que ela creia. Se ela quer crer que Satanás tem suas igrejas aí pelo mundo e quer segui-lo, ela pode fazer, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Agora, quando nós temos uma consciência balizada nos oráculos de Deus, na palavra de Deus, nós sentimos algo como verdadeiro, como real. Quando nós lemos a palavra de Deus, temos a plena convicção, a plena certeza que Deus está conosco. Amém? Então a fé é certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza que Jesus voltará para arrebatar a igreja. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo. Hebreus 11:1, não vejo, mas creio. Não toco, não pego, às vezes não sinto, mas creio. Então esse é o tipo de fé que nós devemos desenvolver. Então, creia, amado, na palavra. Creia, continua crendo, continua lendo, continua acreditando todo momento. Vai chegar um momento que você vai sentir as palavras pularem para o seu coração. Parece que elas vão borbulhar, como diz o irmão Ezequiel, e vai efervescer dentro de você. Você vai ter uma atitude nova, revelação nova, entendimento novo da palavra de Deus. Então Deus fala com você toda hora. Então a palavra não fica só no logos, você vai receber o impacto do rema, a palavra vivificada, transformada, transformadora, que remove tudo que não vem de Deus na sua vida, e a sua fé se tornará límpida, pura, cristalina, maravilhosa. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então, queridos, a dúvida é cruel. Insistir na dúvida se torna incredulidade. Por exemplo, não sei se eu pus ali os exemplos, não pus não. Está ali o incêndio. O incêndio. Certa feita, contou-se uma história uma história não é um fato verídico, mas talvez muitas histórias já aconteceram. A criança estava no 10º andar com a sua mãe, e o prédio estava em chamas, e ela falou: olha, o bombeiro falou que a senhora pode pular. Ela não pulou. Aí chegou um bombeiro lá experiente, subiu na escadaria e falou: olha, eu sou bombeiro há muitos anos, já salvei muitas pessoas dessa maneira, a senhora pode confiar em mim, pode pular que a senhora não vai morrer. E ela pulou. Então a fé é assim, amados, e não morreu, viu? De acordo com a história, a fé é assim. Então de repente, você tem uma informação, mas aquela informação não traz no seu bojo, né, aquela convicção plena. Por exemplo, se você tem um filho em cima do guarda-roupa, está lá brincando, você fala: pula aqui que eu vou te pegar nos braços. Se ele tem 1 ano, 2 anos, ele vai pular.
Mas se ele tem 5, 6, já vai pensar: será? E vem a dúvida: será que eu não vou machucar? Então, na fé genuína não pode haver dúvida. Então, queridos, no meio da dúvida, escolha confiar em Deus, escolha continuar amando a igreja, escolha continuar servindo ao Senhor com alegria. No meio da dúvida, ainda que você já pensou várias vezes em desistir, diga hoje: eu vou continuar crendo, eu sou escolhido, eu sou filho do Deus vivo, nada pode me remover do caminho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, podemos ter dúvidas ainda, mas estamos no caminho certo, estamos nos aperfeiçoando todos os dias. Então a fé se manifesta com confiança e obediência. Está escrito aí não? Ah, sim. Letra F, a fé se manifesta com confiança e obediência. Então, confiar. Salmo 37 fala de confiar em Deus, fala de entregar a vida, fala de agradar a Deus. Verso 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então confia, é uma ordem. Confia, continua confiando, continua crendo, a despeito das adversidades, a despeito das lutas, a despeito de tudo que já aconteceu na sua vida. Escolha agora continuar confiando em Deus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. O inverso da fé é incredulidade e desobediência. Há muitas pessoas que são incrédulas e desobedientes e não sabem, porque acham que escolher o seu caminho, você acha que o seu caminho está certo, você às vezes nem tem dúvida de que na realidade o caminho que você vive é o caminho melhor, mas se não estiver de acordo com a palavra, ele está errado. Conta-se também uma história do equilibrista. O equilibrista estava no circo e ele passou na corda bamba, com equilíbrio ali, aquela barra. Aí ele passou com uma bicicleta, pedalando na corda. Aí o animista lá do circo perguntou assim: quem acredita que ele pode atravessar a corda numa bicicleta? Todo mundo. Eu acredito. Porque ele já tinha feito várias ações ali, e todos viram, e ele não caiu nenhuma vez. Agora, por último, o locutor lá falou assim: vocês acreditam no equilibrista? Todos levantaram a mão. Vamos aplaudir o equilibrista? Vamos. Agora, qual o primeiro voluntário que vem aqui na corda bamba atravessar aqui em cima com ele? Não foi nenhum. Então, quando nós somos desafiados a enfrentar uma adversidade, nós nos esquivamos. Ninguém quis atravessar no colo do equilibrista de um lado para o outro, porque ele poderia cair e morrer. Então o religioso é assim, ele crê, ele aplaude, ele chora, ele movimenta a igreja, ele dá oferta, dá dízimo, mas na hora que ele é chamado à pressão, à responsabilidade, ele se esquiva e fala mal e ataca os verdadeiros crentes. Parece que fazem parte
da ala dos ímpios, dos malfeitores, dos que perseguem a fé e nos criticam veementemente. Então essa é a conduta dos religiosos. Mas graças a Deus, amados, que Deus manda maldição, mas a Bíblia fala que os justos continuarão sendo abençoados. Lá em Provérbios 3, verso 33, fala assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Então o perverso já tem uma maldição com ele. Os que praticam a iniquidade já são amaldiçoados. Aí, o restante do versículo diz assim: porém, a morada dos justos Ele abençoa. Amém? A morada do justo é abençoada, o seu caminho é abençoado, a sua família é abençoada, o seu trabalho é abençoado, tudo que você faz prospera, ainda que você não perceba. Mas olhe, 1 ano atrás, 5 anos atrás, como era a sua vida. Lembra quando você vivia lá no mundo, como você era infeliz, iracundo, tinha inveja, tinha amargura, você não se perdoava e não perdoava as pessoas com facilidade. Agora tudo mudou na sua vida, porque a glória do Senhor está com você, a vida do Senhor está abundante dentro de você. Você agora é como um rio de Deus que flui onde você estiver. E Deus quer nesta noite acabar com esta confusão na sua mente. Aconteça o que acontecer, continue crendo, continue sendo fiel, continue abraçando a obra de Deus, continue entendendo que Deus tem um projeto maravilhoso para você. Nesses tempos de epidemia, muita gente boa se foi. Muitas pessoas que aparentemente eram saudáveis partiram para a eternidade, mas nós estamos aqui. Deus não nos levou ainda, porque Ele tem algo espetacular, maravilhoso para cada um de nós. Então creia, assuma, toma posse desta nova realidade. Vamos agir como Josué. Deus falou para ele: onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar, como eu fiz com Moisés, assim eu farei contigo. E eu vou mais além: onde você colocar a sua mão, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai sobressair, você será luz para iluminar a sua família, os seus vizinhos, você será sal para temperar esta cidade, para temperar o seu povo, para temperar esta igreja, porque Deus está com você dia e noite, ininterruptamente. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Rebalacheira labalahaias, remanaha labalacheira lamanaias, rocolocheira lamanaias, orebalahabalahaias. Senhor, tira toda dúvida do nosso coração, toda artimanha do diabo, todo o poder do inimigo está destruído neste lugar. A nossa fé, declaramos agora, é genuína, é perfeita, é real, é verdadeira, é inabalável, porque estamos firmados em Cristo Jesus. Glória a Deus.